bem-vindos à primeira edição do Jornal Semanal Jovial e Espiritual. Aquele que não fala mal, Só fala real. mas de maneira informal. Aí ficou legal, hein? Mandei bem, hein? Mandou bem, mas não rimou. Tudo bem, mas vambora? Vamos embora sim. Muita coisa boa aconteceu na semana de 5 a 12 de abril de 2020. Coisas lindas na natureza e fatos que ficarão na história por conta do afastamento social que estamos vivenciando. Cidades como Paris, Madrid, Milão e Frankfurt tiveram redução na poluição do ar. Canais aquáticos de Veneza ficam límpidos a primeira vez em anos e peixes aparecem nadando. O planeta passou a vibrar menos pela pouca movimentação humana, provocando queda no ruído sísmico. Picos do Himalaia voltam a ficar visíveis na Índia com a redução da poluição. Em confinamento, casal de pandas acasalam no zoológico de Hong Kong. Uhul! Pandinhas! Pandinhas. E no Brasil? A ausência de circulação de veículos na capital de São Paulo reduziu cerca de 50% os índices de poluição atmosférica. Com as praias vazias, 97 tartarugas de pente nascem em Pernambuco. Cuti, cuti, cuti. E sem trânsito intenso, onça parda caminha tranquilamente e é encontrada dormindo em árvore em chácara no interior de São Paulo. Vidão, hein? Coisa boa. Boa. Na marginal Tietê, avistaram peixes nadando. Opa, isso é mentira, hein? É mentira. É mentira, mas jacaré já teve. Já teve, mas isso já faz quase 25 anos, né? Não, realmente, faz tempo, mas convenhamos, se o pessoal obedecer à quarentena, a natureza responde. Ah, responde. E responde porque tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. É essa a lição da pergunta 536 do Livro dos Espíritos. No próximo bloco, notícias espíritas mundiais. Sue Brenner é uma britânica que por 40 anos procurou sua irmã, Margaret, deixada para adoção por sua mãe quando tinha apenas 2 semanas de vida. Em 2019, Margaret localiza Sue e, através de ligações telefônicas, começam a manter contato. Sue e seu marido decidem pela visita ao país de Margaret, Nova Zelândia, que, para quem já jogou War, fica lá na Oceania e só te dá uma peça, mesmo quando você domina o continente todinho. E tem uma curiosidade sobre Nova Zelândia. Foi lá que filmaram o Senhor dos Anéis. Vocês conhecem, né? Clássico. Um clássico. Você assistiu? Vixe, Maria, 300 vezes. Bom, voltando ao assunto, o início da viagem de Sue e seu marido ocorreu mês passado, dia 5 de março. Porém, o retorno para a Inglaterra não foi possível em razão do período de isolamento decretado pelas autoridades. Pelo jeito vão passar 40 anos agora juntos, né? Olha o que é a providência divina. O que será que havia nessa programação reencarnatória, né? Depois de tantos anos sem contato e agora ficam confinadas. A questão 774 do Livro dos Espíritos nos ensina que os laços sociais são necessários ao progresso e que os laços da família são sempre os mais apertados, por isso tornam-se os primeiros. Esse período de confinamento certamente foi concedido por Deus para uma chance de juntas Margaret e Sue progredirem, já que foram afastadas no passado, mesmo sendo irmãs. Nessa atual conjuntura tão atípica que estamos vivendo, muito se fala em distância, assim como era com Margaret e Sue. E quantas vezes essa distância não é física e apenas estamos longe do coração do irmão que mora na mesma casa que nós? Jesus nos ensinou que somos todos irmãos, mas são entre os nossos familiares que encontramos os maiores mecanismos para a nossa evolução. Portanto, essa também é uma maravilhosa oportunidade, uma providência divina para nós, para a gente olhar para o nosso irmão, para os nossos pais, avós, enfim, os nossos parentes, aquele com quem estamos convivendo no momento. Vamos estreitar os nossos laços familiares. Vamos demonstrar nosso afeto, demonstrar nossa
nosso amor, desenvolver nossas virtudes, vamos nos tornar pessoas melhores. E certamente essa também é uma linda oportunidade para refletir sobre o nosso papel na sociedade como irmão de todos. Nós precisamos aprender a olhar a todos de forma fraternal. Sim, ter um olhar mais misericordioso para com o próximo. Quis Deus que desta forma os homens aprendessem a se amar como irmãos. Isso está escrito lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 205. E assim trabalharemos a nossa reforma íntima, sem deixar para amanhã aquele start importante para a nossa evolução. Bora lá? E agora, no último bloco, trazemos para vocês algumas curiosidades sobre fatos que ocorreram nesses mesmos dias em anos anteriores. Em séculos anteriores. Reencarnações anteriores. Peraí, reencarnações anteriores também não, né? Não, por quê? Você se lembra das suas? Era para lembrar? Não, né? Não? Mas isso a gente fala numa outra hora, Mas né? a gente volta para falar, né? Ainda nessa encarnação. Ok, então vamos aos fatos? 8 de abril de 563 a.C., nascia Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Apesar da data não ser considerada exata, o Google disse que é. E se o Google disse que é. Então... Não, o Google é o Google, né? Ele sabe se tudo. disse que é. E no dia 10 de abril de 1912, o navio Titanic deixa o porto de eu não sei falar essa cidade. É na Inglaterra, rumo aos Estados Unidos. Em sua primeira e única viagem. Ele afunda, viu? Ele afundou. Você não Tá assistiu dando o filme spoiler? Titanic? Dei spoiler. Ele afundou. Não, mas não pode contar o final do filme. Sem problema, vai no Google, procura lá. Afundou, o Google falou. Olha só. Pessoal, em 12 de abril de 1927, desencarna na França Leon Denis, considerado o maior seguidor de Allan Kardec. Deixou obras muito importantes para o estudo da doutrina espírita. Em 10 de abril de 1953, a Warner Bros. Estreia o primeiro filme 3D de um grande estúdio norte-americano, intitulado House of Wax, Casa de Cera. Eu tava lá, eu fui assistir, viu? Comprei pipoca com manteiga, tudo. E até comprou ingresso Ticket pelo online. ingresso.com, né? Online, opa. Imagino, com a sua mesada. Oxi. 1953. Novinho. Em 10 de abril de 1970, uma notícia muito triste abala a juventude, tá? Mais ou menos da galera da idade de vocês. Paul McCartney, que era um dos integrantes da banda dos Beatles, anuncia o fim da banda. E vocês conhecem Beatles? Que canta aquela música Don't Let Me Down. Canta comigo. Então, Don't let me escutar. down. E ao som do Beatles, vamos nos despedindo dessa primeira edição. Eu canto melhor que eles. E na próxima semana a gente volta a se ver. Até mais, gente. Eu sou a Alessandra. E eu sou o Rodrigo. Somos evangelizadores do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar de Campinas. Alessandra veste Bazar do Nosso Lar. E eu? Rodrigo veste. Bazar do Nosso Lar. Até a próxima Até semana. a próxima semana. Fiquem com Deus.